Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando o quinto domingo depois da Epifania. Para aqueles que por acaso não estiveram aqui no último domingo, em que celebramos o quarto domingo depois da Epifania, tem então a oportunidade aqui de lembrar por que quinto domingo depois da Epifania. Se dá pelo fato de que depois da festa da Epifania, que é a principal festa depois do Natal, a Igreja celebra os domingos depois da Epifania, que o padre usa a cor verde. Porque tais domingos, tanto quanto os domingos depois de Pentecostes, pertencem àqueles domingos que não fazem parte de nenhum tempo litúrgico específico. Como, por exemplo, o Advento, a Quaresma, a Páscoa, o tempo do Natal, são tempos específicos. O tempo litúrgico, que se usa o paramento verde, né? Depois da Epifania, depois de Pentecostes, é chamado o tempo perânnuo, né? O tempo pelo ano, pelo decorrer do ano. Ele não é um tempo litúrgico específico. E depois da festa de Pentecostes tem os domingos, depois da festa da Epifania tem os domingos depois da Epifania, do período perânnuo. Porém, alguns desses domingos são interrompidos, mais ou menos ali no mês de fevereiro, porque já começa a Septuagésima, que é o ciclo pascal, Septuagésima, Sexagésima, Quinquagésima, Quadragésima, que é a Quaresma. A partir da Septuagésima, o padre usa a cor roxa, e já nos introduz na penitência e nos prepara para a Quaresma, que já nos introduz aí em direção à Páscoa. Então, aqueles domingos, alguns domingos depois da Epifania sobram, não são celebrados. Então, agora, no final do ano litúrgico, a Igreja, então, recompõe esses domingos para que sejam celebrados. E assim os fiéis possam ter a oportunidade de desfrutar de todas as riquezas litúrgicas e bíblicas, né, dos textos do formulário dos domingos depois da Epifania. Então, este aqui é o quinto domingo depois da Epifania. Tanto é verdade que eu digo a riqueza dos textos litúrgicos e bíblicos, que hoje nós meditamos o Evangelho do joio e do trigo, a parábola do joio e do trigo. Até nos ditados populares nós usamos muito esta comparação, né, para separar o bem do mal, o certo do errado, né? Então nós falamos, eu vou separar o joio do trigo, né? Isso entrou muito na cultura nossa, né? Essas linguagens que vêm das parábolas, que vêm dos ensinamentos do Evangelho. E hoje Nosso Senhor então nos ensina essa parábola, que está dentro de um contexto muito próprio do tempo de Nosso Senhor, que é a vida agrícola, né? A vida do campo. É claro que nós hoje que vivemos na cidade, não temos muito contato com esse universo agrícola, o universo agro, como podemos também dizer. Tais elementos podem fugir um pouco de nós, porém, temos a internet e outros meios de conhecimento em que nós podemos nos inteirar desta realidade, um pouco desse universo agrícola, de forma que isso não é algo tão distante de nós assim, né? Nós podemos depois fazer uma busca na internet e só escrever lá joio e trigo, né? E aí vai aparecer algumas fotos, alguns vídeos mostrando a diferença entre o joio e o trigo, né? A parábola está dentro desse contexto agro. O trigo, ele tem aquela aparência de uma cor meio cor de areia, né? Podemos dizer assim. E o joio, ele tem um aspecto igual ao do trigo. A diferença é que o joio, ele é na verdade uma praga, né? É uma cisânia, que prejudica a colheita do trigo.
Mas ele tem um aspecto muito parecido com o trigo, porém ele é mais esverdeado. Porém, por isso, aliás, nós conseguimos perceber a diferença do joio e do trigo depois que ele cresce e chega na hora da colheita, fica muito evidente ali, né? O que é trigo e o que é joio. Agora, quem é do universo ali, do cultivo, né? Da vida rural, da agricultura, nos primeiros brocados ali da semente, ali na terra, já consegue perceber o que é joio e o que é trigo. Então é disso que conta a parábola. Nosso Senhor usa esta imagem do joio e do trigo para nos transmitir um ensinamento, uma sabedoria divina, que explica o que é o reino de Deus. Nosso Senhor nos fala de um pai de família, que com certeza era dono de um campo, vamos dizer aí uma fazenda, né? Um sítio, com certeza algo do tamanho de uma fazenda, e ali ele tinha uma plantação de trigo. A plantação de trigo, ela é uma economia forte até hoje, em vários lugares do mundo. E naquele tempo era uma economia pujante, porque a cultura judaico-oriental, né, do Oriente Médio, a cultura mediterrânea ali, o pão é a base da alimentação. E o pão é feito, né, da farinha, que vem do trigo. Então aquele homem tinha aquela plantação de trigo e ele ali semeou o trigo. Porém, à noite, enquanto os seus funcionários estavam dormindo, o inimigo entrou no seu terreno e semeou joio, que é a cisânia, que é a praga, né? Que prejudica a colheita do trigo. Então, nos primeiros brocados ali, depois que a semente germina e começa a aparecer as primeiras folhinhas ali no chão, né? Então os funcionários daquele homem perceberam que ali tinha joio e perguntaram ao pai de família: mas olha, o senhor não plantou o trigo? Nós encontramos joio no meio do trigo. Então o pai de família diz: foram os meus inimigos que fizeram isso. Então os funcionários desse homem disseram: então vamos arrancar o joio, porque se não arrancar o joio, ele prejudica a colheita do trigo, é uma praga o joio. Mas o pai de família disse: não, vamos esperar o tempo da colheita, assim o joio será recolhido, amarrado em feixes e será jogado no fogo. Já o meu trigo será colhido e guardado no meu celeiro. E assim termina a parábola. Então aqui tem riquíssimos ensinamentos, mas para nós o que importa é aquilo que é mais prático, mais básico, né? Mais fundamental do ensinamento para as consequências práticas na nossa vida do dia a dia. O joio e o trigo aqui simboliza o bem e o mal, o pecado e a virtude. O trigo é o bem, é a virtude, e o joio é o mal, é o vício, o pecado. A colheita é o mundo, e o pai de família é Deus Pai. Quando a parábola diz que o pai de família semeou o trigo, significa a criação, que o Deus criou todas as coisas, e como diz o livro do Gênesis, no capítulo 1 e 2, ali diz que Deus, ao criar cada coisa, diz o texto, e Deus viu que era bom. Ou seja, o mundo em si mesmo, ele é bom, porque foi Deus que nos deu tudo que é criado. É contra a doutrina católica nós pensarmos que o mundo é mau em si mesmo. O mundo em si mesmo não é mau. O mundo em si mesmo é bom, porque foi Deus que criou todas as coisas que existem, as coisas visíveis. O mal, quem colocou foi o demônio, o pai da mentira, como nosso Senhor o chama, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Ele semeia o joio, o mal, o pecado.
Porém, o joio, ele é parecido com o trigo, e por isso que engana. Por isso o demônio, quando ele quer levar alguém ao pecado, a se desviar da verdade, da fé, então o demônio sempre usa o pecado como algo bonito. Ele não coloca o erro como algo horroroso, o que é em si mesmo, né? Ele não coloca o erro como algo pavoroso, algo nojento. Não, ele coloca o pecado, o erro, como algo bonito, atraente, parecido com uma coisa boa, e engana muitos. Por quê? Porque o joio se parece com o trigo. É a sabedoria de alguém que trabalha na roça, que trabalha na colheita do trigo, que ele então, com sabedoria, com a cultura, né, daquele tipo de produção, ele sabe o que é joio e sabe o que é trigo e separa uma coisa da outra. Assim também, quem tem o conhecimento das coisas de Deus, da doutrina católica, que tem sabedoria divina, recebido pelo Espírito Santo e pela graça, então sabe discernir entre o que é realmente bom e o do que é mal. Por quê? Porque o mal, ele sempre vem com a casca, um verniz de algo bom. E por isso que engana muitos. Só a sabedoria divina, o ensinamento da sã doutrina, da moral católica, nos dá o critério, discernimento, para separarmos o bem do mal. Para discernirmos o que é bom do que é pecado. O que é virtuoso do que é o erro. Separando o joio do trigo. Então, a parábola nos dá esse ensinamento. Mas o centro do ensinamento da parábola está no fato de que os funcionários perguntam ao seu patrão: não, vamos colher o joio, para assim não prejudicar a colheita. O senhor quer que colhamos o joio? Então aqui está a grande sabedoria divina, em que o pai de família lhe diz: não, esperemos o tempo da colheita, para que aí sim nós possamos arrancar o joio e fazer feixes e jogá-lo no fogo, porque não serve para nada, é uma praga, né? Então apenas serve para alimentar o fogo. O fogo aqui é o fogo do inferno, a condenação eterna. E aí sim, na época da colheita, o joio é arrancado, separado, jogado no fogo, e o trigo não, ele é guardado e é recolhido no celeiro. O celeiro é a vida eterna. O celeiro é a casa do Pai. Então, caríssimos irmãos, aqui está um grande ensinamento para nós, né? Porque esta colheita, o dia da colheita, é o juízo final, em que Deus, o verdadeiro juiz, vai então julgar os vivos e os mortos e vai separar o joio do trigo. Vai então cumprir a plena justiça, implacavelmente, vai cumprir a plena justiça. Toda a justiça que os homens não foram capazes de cumprir, Deus no juízo final vai cumprir. Vai cumprir toda a justiça e vai separar definitivamente o joio do trigo. É a época da colheita. Mas isso tem assim um grande ensinamento para nós na prática. O nosso discernimento entre o bem e o mal no dia a dia. Discernir o pecado da virtude. Discernir o erro do acerto. Muitas vezes nós queremos extirpar o mal do nosso meio, né? Por exemplo, na educação dos filhos, os pais querem reprimir o vício, reprimir o mal, afastar os filhos do erro, das más influências. E é uma luta, uma batalha, né? Porque o pai de família, a dona de casa, ela sempre está plantando o trigo. Mas sempre tem um inimigo que vai lá e joga o joio. Sempre é assim. Por isso na escola, às vezes até entre os parentes, uma festinha de aniversário, aquela educação que foi dada para os filhos em casa, tem que chegar alguém, às vezes até uma outra criança inocente, que não tem ainda a maldade devido à sua pouca idade, mas lá jogam o joio.
na televisão, né? Na internet, sempre alguém vai lá e despede o joio no meio do trigo. Né? É uma batalha. Então os pais querem arrancar o joio. Então aqui está a sabedoria de que devemos esperar a época da colheita, ou seja, tem um momento certo para fazer. E qual é a sabedoria? A sabedoria é que nós temos que sim, claro, arrancar o joio, mas sem arrancar o trigo na hora errada e perder o trigo. Então temos que esperar a hora certa para discernir entre ali o que é joio e o que é trigo, para acertadamente arrancar o joio e preservar o trigo. Então o pai e a mãe devem, na educação dos seus filhos, castigar, claro, diante de uma coisa errada, repreender, chamar a atenção, né? Corrigir energicamente, quando seja, né? Que tenha que fazer, faça, né? Colocar de castigo para que a criança não faça mais aquilo. Né? A criança ela precisa de uma atitude assim para que ela entenda que aquilo é errado não pode fazer. Né? Então, se castiga o mal, né? Com a finalidade de arrancar o joio. Porém, deve-se fazê-lo com sabedoria divina, preservando o trigo. Por exemplo, quando um pai ou uma mãe irritado, movido por ira, quer corrigir o filho ou a filha, ele diz: você não presta, você não serve para nada, você não vai dar nada na vida. Eu já ouvi isso de gente dizendo para os filhos. Estou dizendo porque eu já ouvi isso na minha infância, na minha rua onde eu morava, pais falando isso com os filhos ao se irritarem com seus erros, com as suas travessuras. Né? Você não vai dar nada na vida, você não presta, você é burro, porque foi mal na escola. Né? Você é burro, você não vai conseguir aprender nada. Né? Irritado, irado na hora, o pai nem pensa assim. A mãe nem pensa desse jeito, mas na hora arranca o joio com o trigo. Então, da mesma maneira que se corrige, se castiga o erro, deve-se também elogiar a virtude, a qualidade, o dom, o talento, incentivar o talento. Deve-se premiar as virtudes do filho. Por isso que existem os presentes, né? Natal, Páscoa, aniversário. O bom comportamento dos filhos, né? Está indo bem na escola, é obediente em casa. Então chega um momento assim, uma data importante, então os pais premiam, dão um presente. Por quê? Porque se comportou bem, porque foi virtuoso, foi bem na escola, foi obediente, foi educado. Né? Então se castiga o mal, mas deve-se premiar o bem. Não pode arrancar o joio com o trigo. Então tem o momento certo, tem a maneira correta de fazer a correção, né? Com humildade, com caridade, não movido pela ira, porque quem age movido pela ira geralmente comete injustiças, e ao arrancar o joio acaba também arrancando o trigo, né? Por isso que São Paulo fala na carta aos Romanos que os pais devem educar os seus filhos, quando ele fala do mandamento, né, que os filhos devem honrar seus pais, que os pais também devem sim corrigir seus filhos, porém de maneira a não desanimá-los, né? Ou seja, deve fazê-lo preservando o trigo, né? Incentivando a virtude e premiando, né, as coisas boas que os filhos têm. O que não se deve é mimar, só premiar, como também não se deve também só castigar. Tem o momento certo de castigar para mostrar o erro, para que a criança abandone o erro, e tem o momento certo de premiar, né, para incentivar a virtude. É separar o joio do trigo. E assim também na vida prática do trabalho, onde nós frequentamos, os lugares que frequentamos, o ambiente profissional, né, ali separar o joio do trigo, espere a hora da colheita, espere o momento certo. Né. Tem ali uma atitude errada de um colega e já quer denunciar para o patrão, para o chefe de uma vez, e de uma maneira às vezes imprudente, nem se sabe realmente se aquele erro é dele, por que está fazendo aquilo, e já vai lá e já conta para os outros, já faz uma fofoquinha, e já destrói a reputação da pessoa, né? Já se denuncia a pessoa e aí comete uma série de injustiças. Espera a hora certa, espera o dia da colheita, né?
em que as coisas fiquem mais evidentes, fiquem um pouco mais claras, né? Para assim sim discernindo, enxergando onde está o joio, onde está o trigo, se arranca o joio preservando o trigo, né? O joio é o erro daquela pessoa que deve ser corrigida, ela deve tomar uma atitude e se corrigir, é claro. Alguém tem que chamar a atenção dela, no caso o seu superior, né? Alguém tem que contar para o superior que aquilo está errado, claro, tem que ser feito, né? Tem que arrancar o joio, mas com sabedoria divina, né? Preservando o trigo. Aquela pessoa é um pai de família que precisa do emprego, né? Aquela pessoa tem uma história, ela tem filhos para cuidar, ela tem dívidas, ela tem problemas, precisa do trabalho, né? Então ela tem um contexto que nós não conhecemos. Então, arrancar o joio sim, mas preservando o trigo. Porque se nós queremos já de ímpeto resolver a questão, sermos justos demais, enérgicos demais, e querer arrancar o joio, arrancamos o trigo junto. Então, ao invés de fazer o bem, de fazer uma caridade, de ajudar aquela pessoa, de ajudar aquela empresa, de sermos justos com todos que estão ali, né? Acabamos sendo tremendamente injustos com aquela alma, com aquela pessoa. Podemos até, de alguma maneira, como acontece muito infelizmente, puxar o tapete e destruir a vida daquela pessoa. Separar o joio do trigo. E também diante das questões, das adversidades da vida, por exemplo, a crise da igreja, né, que nós estamos aí vivendo, em que a igreja é a plantação de trigo, e os inimigos da fé, os impostores, né, sejam eles padres, bispos, né, cardeais, foram colocados ali por infiltração e ocupação de espaço como joio. Como esse bispo que há pouco aí, infelizmente, nos vídeos que proliferaram na internet, vestido de bispo, com uma mitra, com um báculo, com uma cruz peitoral, né, com tudo aquilo que é próprio do católico, né, de um bispo, e ensinando que os fiéis não podem comungar de joelhos e na boca, que isso é medieval, e ainda ameaçando os catequistas que ensinassem isso naquele lugar, né, na sua diocese, que ensinar pessoas a comungar de joelhos e na boca, porque isso é uma coisa completamente inadequada, fora de época e medieval, ou seja, é um impostor. Que a comunhão é como uma bolachinha, que a criança já pega com a mão e come, que é digno de uma pessoa humana pegar a comida com a mão e comer, não receber na boca. Receber na boca seria coisa de uma criança que ainda não tem capacidade de comer sozinha, ou de um idoso que já está senil e não pode comer sozinho. Quer dizer, uma comparação completamente infeliz que ele usa, né? Muito lógica, mas muito infeliz, inadequada. Ou seja, ele não crê na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. É claro isso. Então, vestido de bispo, né, como se fosse um trigo, é joio. É joio. Homens como esses, que não são poucos, estão aí nas dioceses, estão nas paróquias, na estrutura conciliar, e esta é a crise. Esta é a grande crise. O joio no meio do trigo. E fazendo estrago na plantação. Fazendo muitos estragos, perdendo as almas. Então, caríssimos irmãos, diante disso, as pessoas que entendem a crise já começam a tomar posições, né? Já querem resolver a crise, querem arrancar o joio logo. Então aí cometem grandes injustiças, porque ali no meio tem muitas almas piedosas, tem muitas pessoas boas, sacerdotes mesmo, que são piedosos, que querem ser santos, mas estão no erro e não enxergam. Estão na heresia, estão no modernismo, estão perdidos, completamente desorientados. Então já querem tomar posições no serivacantismo ou no gallicanismo, já querem resolver a crise e já querem refugiar-se no seu lugar, numa posição teológica, já para se garantir, né, e tentar já dar uma solução aqui, e são arrancados, arrastados pela crise, engolidos pela crise. Não, espera o dia da colheita. Espera o dia da colheita. Como ensina Nosso Senhor na parábola. Espera o dia da colheita, que Nosso Senhor vai separar o joio do trigo. É a igreja que pertence fazer o juízo sobre ela.
Só ela tem essa prerrogativa. Nós suspendemos juízos sobre as consequências da crise. Por quê? Porque esse juízo não compete a nós. Compete à igreja, que tem a autoridade para tal. Então ela, a igreja, ela vai então resolver. Vai separar o joio do trigo. E a igreja então vai voltar à tranquilidade, à ordem de sempre. Portanto, caríssimos irmãos, esperemos o dia da colheita. Rezemos para que nosso Senhor venha e nos socorra no meio desta crise. Mas que seja quando Ele quiser, quando Ele bem entender, quando Ele pretender, da maneira como Ele bem quiser. E nós apenas estamos à disposição dEle, para colaborar pelo bem da igreja e para a salvação das almas. Ele faça como Ele bem entender, porque será a melhor maneira, a maneira que Ele deliberar, que Ele escolher. Também, caríssimos irmãos, diante da crise do mundo, muitos já começam a se apressar e dizer, a solução é matar todo mundo, estamos aí, uma crise no judiciário, no executivo, no legislativo, temos que eliminar a classe política, Então, não é assim. Todo político não presta. É arrancar o joio com o trigo. Nas instituições públicas, na classe política, tem gente honesta, gente muito boa, tem, bem intencionada, que quer trabalhar pelo direito, pela justiça, tem sim. Pessoas até muito bem capacitadas e bem formadas. Elas não têm força, não têm vez, não têm voz. Porque ali está presente o joio destruindo a colheita do trigo. Então nós devemos arrancar o joio, mas preservar o trigo. Preservar nossas instituições, preservar a classe política, porque a política é um meio bom para se fazer o bem, para organizar a sociedade, para fazer direito à justiça, para fazer direito à ordem, para fazer valer a ordem. Ela é importante, a política. Ela é meio, não é fim, mas é um meio importante. De modo que até a igreja reconhece isso. E até a igreja mesmo, na sua organização e nas suas questões internas, existe política. E a boa política é importante, faz muito bem. De modo que, então, chegará o momento certo em que nós, do lado da verdade, veremos que o joio será separado do trigo. Então, não é matando todo mundo, não é dessa maneira, que vamos pensar que será tudo resolvido. Às vezes, valer-se da força, da violência justa, às vezes, valer-se de uma guerra civil para colocar a ordem, pode ser um meio no qual se tem saída e deve-se usar isso. Claro, até a igreja, na moral católica, prevê isso. A violência é justa para rechaçar a violência injusta. Mas tem um momento certo de fazer, ou seja, uma hora da colheita. Não é simplesmente matando todos os inimigos que vai se resolver os problemas. Será, como diz a Escritura, apenas um mal a mais. Esperar o dia da colheita, pedir ao Senhor que nos socorra. E Nossa Senhora, então, que é a rainha padroeira do Brasil, ela vai intervir. Vai intervir também no cenário mundial, nas nações, que estão todas aparelhadas pelos inimigos da fé, pelos inimigos da igreja. Os países todos estão aí aparelhados por essas pessoas que têm uma agenda revolucionária. Vai chegar um momento que elas perderão força. Pouco a pouco estão perdendo. Podemos perceber isso aí. E o joio será separado do trigo. Portanto, caríssimos irmãos, onde está o critério para que nós possamos praticar esses ensinamentos? O critério está na graça de Deus dentro de nós, agindo dentro de nós, ou seja, está no cultivo da vida interior. O que nos dá o discernimento para separar o joio do trigo, para enxergar onde está o joio e aonde está o trigo, arrancar o joio, preservando o trigo, na hora certa, com sabedoria, com discernimento,
com a graça do Espírito Santo, o critério de tudo isso está na nossa luta interior, onde estamos ocupados em combater os nossos pecados, onde estamos ocupados em corrigir nossos defeitos, sobretudo o defeito dominante, onde estamos ocupados em aperfeiçoar as nossas virtudes e consolidar as virtudes basilares, como a humildade, a sinceridade, a simplicidade, por exemplo, que nos dão uma grande liberdade interior para a prática da caridade, que é a rainha de todas as virtudes. Quem está preocupado e ocupado no seu dia a dia em se salvar, está sempre combatendo contra os pecados pessoais, corrigindo os seus defeitos, e portanto ele sabe que está pagando ali um preço para se salvar, um preço para corrigir seus pecados, para abandonar o pecado, pagando o devido preço para adquirir virtudes. Portanto, não tem tempo para o julgamento temerário. Arrancar o joio com o trigo está no julgamento temerário. Significa julgar as intenções. A moral católica nos adverte a não julgarmos as intenções dos outros. Por quê? Porque nós não temos acesso às intenções dos outros, às intenções do próximo. Só Deus é juiz porque Ele é Deus. E somente Deus tem acesso às consciências. Somente Deus, como nos diz a Escritura, conhece as intenções do coração. Então, portanto, só Ele pode julgar. Nós não podemos temerariamente julgar as consciências ou julgar as intenções dos corações. Então nós, muitas vezes, movidos pelo nosso orgulho, em nome da justiça, às vezes até da santidade, nós queremos já nos outros arrancar o joio, e ao arrancar o joio já arrancamos o trigo. Cometemos diversas injustiças ao comentar sobre a vida dos outros, a fazer julgamentos temerários sobre os outros. E nessas fofocas estão presentes calúnias, maledicências, difamações, aonde nós não preservamos a boa fama que o próximo tem direito por justiça dada por Deus. Muitos pecados são cometidos pelos nossos julgamentos temerários, seja por pensamentos, por palavras e também até por atos, muitas vezes. Quem está preocupado em cultivar a vida interior não tem tempo para cuidar da vida dos outros. Por isso que no apostolado devemos tomar cuidado. Fazer apostolado é cuidar das almas, não da vida dos outros. Muito menos comentando sobre a vida dos outros. Querer saber tudo sobre a pessoa. E ficar contando para os outros sobre a vida da pessoa. E muitas vezes com desconfianças e falsa imprudência, que é uma falsa prudência, falsa prudência. Querer então saber tudo para comentar com os outros sobre a pessoa. E ainda fazer análises críticas sobre as intenções das pessoas. Então nisso está arrancar o joio com o trigo. Esperemos o dia da colheita. Qual é o dia da colheita? Os atos. Os atos, com o tempo, os atos, eles revelam a verdade das intenções. O ato, os nossos atos, eles revelam qual é a nossa intenção. Então esperemos o dia da colheita. Aquela pessoa terá atitudes, e que aquelas atitudes irão revelar a verdade sobre as intenções dela. Ela vai externar as intenções através dos seus atos. E assim, como diz nosso Senhor, uma árvore má não pode dar bons frutos. Da mesma maneira que uma árvore boa não pode dar maus frutos. Pelos frutos os conhecereis, diz nosso Senhor. Porque é pela
Pelo fruto que se conhece a árvore. Então, caríssimos irmãos, esperemos o dia da colheita. Esperemos que os frutos dos atos revelem as intenções. E não julguemos temerariamente as intenções dos outros. Para não arrancar o joio com o trigo. Para que ali, diante de uma atitude concreta, notória, evidente, então aí possamos tomar atitudes, né? Possamos então, com discernimento divino, com a graça do Espírito Santo, com a devida direção espiritual, né? Discernir o joio do trigo, arrancar o joio, mas preservar o trigo. Lembrando também, caríssimos irmãos, que a moral católica nos ensina que devemos sempre partir do pressuposto que as pessoas têm uma boa intenção ao realizar os seus atos. Nunca partir do pressuposto que a pessoa tem uma má intenção. Sempre partir do pressuposto que a pessoa tem uma boa intenção. Por quê? Porque geralmente as pessoas têm boas intenções. E podemos incorrer em muitos pecados contra o próximo e em muitas injustiças, temerariamente pensar que a pessoa tem má intenção. Então, já a partir do pressuposto, já adquiriu uma postura, uma atitude de que aquela pessoa tem uma boa intenção. O problema é que, neste percurso entre a intenção boa e a realização do ato, entram as conveniências, entram os comodismos, entram os interesses pessoais. Então, aquela boa intenção lá do início, ela acaba se desviando, né? E se tornando um ato imoral, ou um ato insuficientemente moral, e que terá consequências negativas. Irá transgredir a lei de Deus, irá prejudicar alguém, irá produzir injustiças. Então, tudo bem, mas até o ato que revela a intenção, temos que partir do pressuposto que a pessoa tem uma boa intenção. Então, alguém, por exemplo, que nos dá um doce, né? Então, uma pessoa que tem julgamento temerário, a primeira coisa que ela pensa é assim: se ela está me dando doce é porque está envenenado. Estou julgando uma coisa que eu nem sei. Então, se eu tenho estou dando aqui um exemplo drástico, né? Mas se eu tenho, então, parto disso, a pessoa às vezes fez com tanto carinho, fez com tanto amor aquilo, me deu, né, para me agradar, e eu pensando aquilo da pessoa, né, o julgamento temerário. A pessoa tem uma boa intenção. Então vamos esperar, né, que com o tempo, né, vai aparecer por que aquela pessoa me deu aquele doce, por que ela quer me agradar. E então, muitas pessoas virão dizendo: olha, aquele doce é maravilhoso, aquele doce me fez muito bem, né? Então, os atos vão mostrar, né, qual era a intenção do coração. Então, chegar à conclusão: realmente, aquela pessoa me dar aquele doce queria me agradar, né? Queria fazer o bem para mim, ela tinha uma boa intenção. Antes de falar, de se apressar, de fazer um julgamento temerário, né, espera a hora da colheita para discernir, né, o bem do mal. Aquela pessoa me deu aquele doce, mas se revelou na sua atitude uma segunda intenção. Tudo bem. Então ali eu percebi que tem uma segunda intenção. Então eu tenho que agir de tal maneira, né, para que a sua segunda intenção não prospere. Não prospere. Então, eu uso dos meios, com a virtude da prudência, para que aquela segunda intenção não me prejudique, né, e assim eu possa me defender daquela má intenção que está ali diante daquela atitude, né, por detrás daquela atitude, porque aquela má intenção se revelou no seu ato. Então, caríssimos irmãos, assim nós vamos discernir e separando o bem do mal, separando o joio do trigo. Esse exemplo prático nos ajuda aí nas situações do dia a dia a discernirmos de maneira que nos santifiquemos nas situações adversas, né? Que nos santifiquemos, que seria ocasião para um pecado, para um julgamento temerário, que o juízo temerário seria ocasião para fazer uma injustiça, para faltar com a caridade, para ofender a Deus, se torna uma ocasião para nos santificarmos.
se torna uma ocasião para nos tornarmos mais santos, para edificar os que estão à volta, para crescer na virtude e para combater o pecado. Portanto, caríssimos irmãos, tiremos aqui desses ensinamentos propósitos para o nosso dia a dia, pedindo a Nossa Senhora com muita confiança que nos dê a graça de inspirar nos propósitos, para que no dia a dia, nas situações concretas, nós possamos agir de maneira como ensina a moral católica, e assim nos santifiquemos. Purifiquemos nossas próprias intenções, retifiquemos nossas intenções, formemos a nossa consciência, o nosso caráter, lapidando o caráter, a personalidade, né? Através da boa formação da consciência, que vamos ali lapidando, tirando as asperezas, né? E vamos assim crescendo em virtude, nos santificando. Peçamos então estas graças da nossa Mãe Santíssima, né? E peçamos também com muita confiança a ela, que nos dê a graça de nosso dia a dia agir condizentemente com os ensinamentos dessa parábola, né? Colocando em prática esses santos propósitos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.